mais um Fique Sabendo. Esse é mais um vídeo da série Reforma Trabalhista e hoje o assunto é jornada de trabalho. Nesses vídeos a gente está conversando sobre como era e como vai ficar a partir de novembro de 2017, novembro deste ano. A jornada de trabalho hoje ela é limitada a 8 horas, a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Podendo haver até 2 horas extras por dia, em casos excepcionais, 2 horas extras a mais por dia. Em 2 horas extras a mais por dia, a jornada pode ser prorrogada. A jornada 12 por 36, ela só pode ser negociada mediante pacto de negociação coletiva, O sindicato e o sindicato dos trabalhadores e o empregador, eles têm que conversar, acordar acerca da jornada 12 por 36. A gente até já falou sobre isso no outro vídeo, sobre negociação, o que muda, como que hoje, a partir de novembro, os trabalhadores e os empregadores terão mais liberdade em negociar. Então, como passa a ser a partir de novembro? A jornada diária, ela poderá ser de até 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48, com as horas extras e 220 horas mensais. Então, assim, de maneira prática, não muda a quantidade de horas mensais, que permanece 220 horas. Entretanto, as jornadas elas poderão ser de 12 horas. Então, o que antes era negociado pelas convenções, pelo sindicato, hoje já pode a empresa e o empregador negociar acerca disso, ou a empresa ter essa regra própria e então para o empregador poder seguir. Pode ser pactuada mediante acordo individual, como eu falei. Agora, a empresa e o empregado eles vão poder deliberar acerca de jornada de trabalho, e antes isso não era possível, antes era só em negociação coletiva. A outra mudança também é que agora a remuneração mensal ela já inclui o repouso semanal remunerado e os feriados, sendo considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Antes, os feriados trabalhados deveriam ser remunerados em dobro. Então, essas são algumas das mudanças aí acerca de jornada do trabalho. A gente tem que ficar atento aos nossos direitos, para a gente poder não ser lesado nessa transição, nessa mudança, nessa transição aí da legislação. O banco de horas, ele somente podia ser instituído por negociação coletiva. Lembra lá em negociação, quando eu falei que agora a empresa e o empregador eles passam a ter mais liberdade de negociação individual? Então, a partir de novembro de 2016, autoriza-se a criação do banco de horas mediante acordo individual com o empregado. O limite para compensação dessas horas, para a utilização dessas horas do banco de horas, que pode ser formado, passa a ser de 6 meses, para a compensação. A compensação antes, ela era regulada por norma coletiva ou acordo individual escrito. Horas extras habituais também descaracterizavam a compensação. O que muda a partir de novembro? Autoriza-se a compensação de horas por acordo individual tácito. O que é um acordo individual tácito? É algo que não está escrito, algo que não está posto, algo que um e outro podem entender como autorizado, Aquela coisa que aquele acordo que foi entendido. Entendeu-se que o acordo foi esse. Mais ou menos, assim, a grosso modo seria isso. Horas extras habituais, agora elas
elas não descaracterizam mais o regime de compensação, né? Então, isso aí é uma das mudanças trazidas pela reforma trabalhista. O tempo despendido pelo empregado, gente, isso é uma mudança assim. Para quem é industrial, não sei se o comércio ele é tão afetado por isso, mas para a classe industrial, para aquelas pessoas que passam horas no ônibus para ir trabalhar, não quero dizer assim que, igual em grandes centros, existe muita gente que passam horas em transportes, mas é o chamado horas itineres, é conhecido, né, no meio industrial como horas itineres. Aqueles locais longes, ermos, onde não tem ônibus circular, onde não tem condução, a empresa disponibiliza uma condução e leva esses trabalhadores para esse local. Então, esse percurso, hoje, ele é remunerado, né? A chamada horas itineres. Então, esse tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou que não tem transporte público regular, né, todos os dias, aí, no sistema de circular que a gente conhece, era computado na jornada do trabalho, ou seja, era remunerado. Agora, o tempo que o trabalhador levar para ir e voltar do trabalho, independente da condução, independente se é um local de difícil acesso, independente, não será mais computado na jornada do trabalho. Então, aqui no meu entender, exclui-se a hora itinerary, não há mais pagamento das horas itinerárias, né? Isso para mim é assim, pelo menos o que eu conheço assim, de industriais, né, que assim, na minha realidade, na minha região, a gente vê mais a questão de horas itinerárias para quem é industrial, para os metalúrgicos, para o pessoal da fibra, enfim, esse pessoal que costuma trabalhar, né, os operadores de máquina, costumam trabalhar em locais de difícil acesso, então é mais comum ver horas itinerárias em relação a eles. Isso para mim é a mudança mais significativa, não só pelo fato de existir e depois ser tirado, isso quer dizer dinheiro, isso quer dizer valor no salário do trabalhador, que vai ser significativamente reduzido. Imagina aí um trabalhador que trabalha que fica em percurso, né, 2 horas por dia, 1 hora na ida e 1 hora na volta, vezes 22 dias no mês, dias úteis, podendo trabalhar sábado, domingo, enfim, em média de 22 a 24 dias trabalhados, olha a diferença que isso faz no salário. Então, assim, é significativa essa redução. O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias, hoje tem direito ao mínimo de 1 hora de almoço. Isso é padrão, é lei, é mínimo. 1 hora de almoço. A partir de novembro, o intervalo da jornada de trabalho, ele poderá ser negociado. E aí o mínimo, que hoje é de 1 hora, ele passa a ser de 30 minutos. A diferença, eu acho que maior aqui, é que hoje, para você reduzir o horário de almoço, você precisa de uma autorização do Ministério do Trabalho, você precisa de uma negociação com o sindicato. E aí, mais uma vez, a partir de novembro, essa negociação passa a ser individual, empresa, empregado, né? E aí a gente fica sujeito àquelas situações cotidianas que todos nós somos trabalhadores conhecemos. Enfim, o vídeo de hoje foi sobre jornada de trabalho. Se tiverem alguma dúvida, manda nos comentários. Vou deixar meu e-mail também. Eu produzi um e-book falando sobre a reforma trabalhista e trazendo um quadro comparativo de como era e como vai ficar. Se você tiver interesse, você pode me pedir um e-mail. Não vou estar mandando spam, tá, gente? Eu não vou ficar enviando e-mail, só mesmo para mandar esse e-book. Então é isso, a gente se vê na próxima e até lá!